Este é o Quadro Negro e nesse vídeo eu vou dar 3 dicas muito importantes para você conseguir maiores chances de aprovação nas suas disciplinas de matemática, seja de cálculo, geometria analítica, álgebra linear ou qualquer matéria que envolva matemática universitária. A primeira dica é o seguinte: não tente abraçar o mundo com as pernas. O que eu quero dizer com isso? Não tente estudar tudo de uma vez. Se você está em exame final de cálculo, por exemplo, você acha que vai dar conta de, em 2 dias, aprender limite, derivada, integral, tudo junto, para um pouquinho, porque isso, em geral, não funciona, não dá certo. Você precisa ter um planejamento para poder conseguir estudar tudo isso com calma, e é melhor que você saiba um pouco menos, mas muito bem, do que saber muito, do que tentar saber muito, mas saber de uma maneira completamente superficial. Tente entender o máximo das coisas de uma maneira realmente que seja condizente com o que você está estudando, e não só para poder decorar e passar. 2. Tenha um planejamento muito sério a respeito do que você precisa estudar, em quanto tempo e com que nível de profundidade. Muitas vezes a gente se vê agarrado justamente porque a gente tenta fazer um planejamento e acha que esse planejamento é o melhor possível, ou então nem faz um planejamento e estuda de uma maneira completamente aleatória e não sabe para onde vai, onde quer chegar, como fazer, o que fazer. Então, é muito importante, principalmente nessa reta final, ter um planejamento do que você precisa estudar em cada dia, quanto tempo você vai ter, de fato, disponível de estudo por cada dia, e nesse detalhe uma coisa importante é, muito mais importante você estudar um pouco cada dia do que tentar estudar muito num dia só. É muito mais eficaz você passar 1 hora por dia, ou até meia hora por dia estudando, mas estudando de verdade, do que você tentar passar 4, 5 horas tentando estudar num dia só, e que isso não necessariamente vai ser produtivo para você. O aprendizado ele é uma coisa muito não linear, e ao mesmo tempo ele vai e volta. Então você precisa de ter a paciência de saber que o seu processo de aprendizagem, ele em alguns momentos vai estar mais rápido, em alguns momentos vai estar mais devagar. 3. Se possível, contrate um professor particular. Muitas vezes a gente está atolado de ideias na cabeça, não sabe o que fazer para resolver, a gente não consegue sair do lugar onde a gente parou, e ter uma pessoa que ajude a gente a estruturar o raciocínio, a conseguir resolver questões que antes a gente não conseguia resolver, ou que talvez você não consiga a ajuda fácil de um amigo, de um professor, do seu próprio professor, ou coisas do tipo, ajuda a gente conseguir ampliar os nossos horizontes e ter mais possibilidades de ser aprovado nas disciplinas, e não só isso, mas principalmente de aprender a matéria de fato. Nesse sentido, eu venho aqui oferecer os meus serviços como professor particular. Eu sou professor particular das disciplinas básicas dos cursos de ciências exatas, então cálculo 1, 2, 3, 4, para disciplinas que tem cálculo 5, equações diferenciais, álgebra linear. Também dou aula para disciplinas do bacharelado em matemática, então análise, análise 1, análise 2, variável complexa, álgebra abstrata, grupos, corpos, anéis, e eu consigo ajudar um pouco em todas essas áreas, e eu particularmente acredito que eu tenho uma visão um pouco mais ampliada. Porque eu gostaria realmente que as pessoas entendessem as coisas na essência. Gostaria que as pessoas entendessem, que elas conseguissem pensar, assim como um matemático profissional pensa. Né? Então, para isso, nada melhor do que ter um professor que faz doutorado em matemática, como eu faço. Então, eu gostaria de criar pessoas independentes, para que elas consigam pensar de uma maneira mais autônoma sobre matemática. O que nem